Você crê que Deus não te deixa enganado? Hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para pessoas que entraram aqui. Armaram um laço para te arrancar, não é nem te tirar, é te arrancar de um determinado lugar. Viu? Mas você, ainda que com calúnias, mentiras, pessoas tramando, você se manteve forte, tá? Pessoas invejosos armaram laços para te tirar de um certo lugar, de um ambiente, diz o Senhor, por não suportar a glória de Deus na sua vida. Mas o Senhor permitiu. E por que Deus permitiu? Aleluia. Porque o Senhor quer mostrar para algumas vidas, alabassuri e narabassou, que entraram aqui, que Ele é Deus. Que Ele é Deus que tira a capa, que Ele é Deus que não te deixa enganada. E nessa luta toda o Senhor permitiu, porque Ele estava sondando corações. E Ele estava vendo se havia sinceridade ou não. Por isso que Ele permitiu. E tem pessoas aí dizendo está derrotado, está derrotada. Mas eu quero dizer algo para você. Permaneça firme na presença do Senhor. Permaneça firme na presença do Eterno. Ainda que envergonhado, aleluia. Ainda que passando por dificuldades, permaneça firme na presença de Deus. Porque Deus, Ele viu a situação. Deus manda dizer que Ele está sondando o coração de pessoas que armaram ciladas contra você. Ele está sondando o coração de pessoas. Só caiu quem não está firme na presença de Deus. Só caiu no laço quem não está firme na presença de Deus. E hoje o Senhor manda lhe dizer que toda a trama do inimigo Ele está quebrando. Todo arrumadinho que o diabo fez, ele está desmanchando, Ele está desfazendo. E só caiu no laço aqueles que não têm compromisso de verdade com Deus. Porque aqueles que têm ainda que estavam tristes, chorando, aleluia, mas estavam permanecendo na presença do Rei. Estavam chorando, gemendo, lutando, mas estavam na presença do Senhor. Deus, Ele manda lhe dizer que Ele viu. E desse cenário, você só sai se Ele quiser. Porque a porta que Deus abre, só Ele fecha. E a porta que Ele fecha, só Ele abre. Trama não fecha a porta, inveja não fecha a porta, arrumadinho não fecha a porta. A Bíblia nos diz, aleluia, que aquele que abriu a porta, só Ele pode fechar. E o Senhor, Ele está dizendo para pessoas aqui, o laço foi armado. E só caiu aqueles que não estão firmes na presença do Senhor. Mas aqueles que buscaram na presença de Deus permanecerão firmes. Ainda que uma multidão diga que você está envergonhada, que você está envergonhado, é o próprio inimigo querendo te abater. É a maneira que ele encontrou para abater a tua fé, para abater você. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele manda lhe dizer desde cedo, Ele está falando a mesma palavra, no lugar da humilhação, dupla honra. E Ele manda lhe dizer ainda mais, seja fiel ao Senhor no pouco, que no muito Ele te colocará. Sabe o que Deus manda te dizer ainda? Aleluia, continua mantendo a sua purificação em Deus. As calúnias não vai te parar. A inveja não vai te parar. A mentira não vai te parar. Ei, sabe o que Deus me diz? O inimigo tramou tanto que ele colocou homens no seu caminho, mulheres no caminho de muitos homens aqui, para tentar degrinir a tua imagem, para tentar destruir o teu nome,
mas todo arrumadinho caiu por terra, porque, aleluia, aonde Deus, ele te colocou, só ele te tira. Tentaram, aleluia, pegar a árvore que estava dando fruto e cortá-la, mas o Senhor não permitiu, porque quem dá a última palavra na sua vida é o Senhor. E o Senhor hoje ele manda lhe dizer, aleluia, que nesse cenário ele vai mostrar a glória dele. Nesse cenário, aleluia, louvado seja Deus, porque só caiu no laço quem não estava firme na presença do Senhor, quem estava na presença, aleluia, louvado seja Deus, buscando algo que não era a presença de Deus, aí caiu. Mas aquela que está fiel, que está permanecendo firme, louvado seja Deus, o Senhor manda lhe dizer que ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar, e a armadilha forjada, preparada contra a tua vida não prosperará. Está lá no livro, louvado Isaías 54, verso 17. A armadilha forjada contra ti não prosperará. Louvado seja Deus. A inveja foi grande. A fúria foi grande. Até mesmo, Deus manda dizer para pessoas que entraram aqui. Você achou que eu não estava vendo, mas eu estava vendo tudo, diz o Senhor. O cenário foi armado. Calúnias foram erguidas contra a tua vida. Falácias com teu nome. Remanarabassorebadai. Grupos de WhatsApp dizendo como vamos derrubar ele, como vamos derrubar ela. Mas o Senhor hoje manda te dizer que só caiu quem não estava na presença de Deus. Só caiu, aleluia, quem olhou para trás. Só caiu quem não foi fiel ao Senhor. Aleluia. Quem não se manteve firme na presença de Deus. Porque aqueles que se manteram firmes na presença de Deus, aleluia, o diabo saiu de retirada. Ele deu rerabassoremanácia. E ele voltou para trás, diz o Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra do Senhor nos diz isso. Aleluia. Louvado seja Deus. E o Senhor está dizendo: no lugar da humilhação, dupla honra. Haverá dupla honra. Não te preocupa. Essa guerra não é sua, é de Deus. Quem já comprou a guerra foi o Senhor. Aleluia. Tão somente, aleluia, faça a sua parte. Busca a presença do Senhor. Não te aparte nem para a direita nem para a esquerda. E vigia. Porque o inimigo, ele é astuto, irmãos. Ele faz, aleluia, arrumadinhos para tentar destruir famílias, casas, pessoas. O inimigo é astuto. Ele se finge de ovelha no meio dos... Ele é lobo e se finge de ovelha. Mas tudo isso, o Senhor diz, hoje eu estou quebrando todo o mal, todo o laço, todo o plano do inimigo, toda a armadilha forjada, todo arrumadinho, e do espaço, diz o Senhor, do cenário que ele te colocou, aleluia. Ainda que foi difícil, ainda que houve quedas, diz o Senhor, eu te reerguerei. Louvado seja Deus. Mas para aqueles que caiu no laço por falta de vigilância, que caiu no laço, ramanarabassoremanácia, aleluia, diz o Senhor, que ele, você vai precisar buscar mais, para que ele te dê vitória. Amém? Então somente creia. A armadilha forjada, preparada contra a sua vida não prevaleceu. Sabe por quê? Porque você estava firme nos pés do Senhor. Aleluia. Passando na prova, adorando a Deus, glorificando ao nome do Senhor. E ele não deixou, aleluia, você cair no laço, mas ficarem envergonhados e confundidos. Os que, aleluia, armaram o laço para você. Foram eles que viram o que Deus